Bem-vindos a Com Brasil. E nesse momento eu faço um convite todo especial a você, dirigente de organização não governamental, a você, produtor de audiovisual independente, para que faça parte da nossa programação e também da família Com Brasil. Pode entrar em contato conosco através do WhatsApp DDD 11 95648 2828 e nós estaremos à sua disposição para conectá-lo a mais de 50 milhões de brasileiros ligados nas operadoras de DTH. São elas a Sky, a Oi, a Vivo, a GVT, a Claro e a Embratel. E na Com Brasil, tudo que é bom com o Brasil fica ainda melhor. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau. Direto de São Paulo via satélite para todo o Brasil. Um espaço democrático para debate na sua TV. Começa agora com Brasil Debate, com Fernando Mauro. Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um CBD, o Com Brasil Debate especial Eleições Italianas. E nós temos a satisfação de receber Renata Bueno, que já foi deputada no Parlamento Italiano e, mais uma vez, concorre pelas eleições dos italianos que residem no exterior, no caso, na circunscrição da América do Sul. Renata Bueno, seja muito bem-vinda. Fernando, eu que agradeço, um prazer estar aqui com você de novo, né? Já muitas entrevistas feitas e nessa grande parceria, lembrando na última campanha, você candidato ao Senado e eu candidato a deputada, e fizemos uma belíssima campanha, principalmente aí em São Paulo, com tantos contatos que você tinha, né? Alegria, realmente foi uma campanha, como toda campanha italiana, né? A gente não tem tempo para se preparar, tem que estar preparado antes, né? Isso é uma coisa que eu também aprendi, porque a Itália, ela é recordista em derrubar governos, até que esse parlamento durou bastante, né, Renata? Ele só não finalizou a legislatura por uma questão de 6 meses, mas mesmo assim nós tivemos vários primeiros ministros na Itália. Eu costumava dizer na campanha eleitoral passada que a Itália, em 70 anos de república, tinha tido 70 primeiros ministros, né? Tal é a rapidez da dança das cadeiras no modelo italiano. E eu até começo lhe perguntando sobre isso, né? Nesse governo, eu queria que você contasse para o telespectador, nesse parlamento, nesse último mandato, que seria de 5 anos, nós tivemos também mais de um primeiro-ministro, né? Tivemos até no começo um primeiro-ministro com 2 vice-primeiros-ministros, um da Lega e outro do Cinque Stelle, para tentar acomodar um pouco as forças políticas italianas, né? Eu queria que você contasse um pouco disso para o nosso telespectador que nos acompanha agora. Isso, lembrando que na Itália o sistema é o parlamentarismo, né, onde o parlamento é composto pelo voto das listas dos grupos partidários, e essas listas que têm a maioria acabam montando o governo, do qual se faz o primeiro-ministro e todo o conselho de ministros. E é sempre esse mesmo parlamento que a cada 7 anos elege o presidente da República. E até abrindo um parênteses aqui, né, Fernando, eu lembro que você também prezava muito pela eleição direta ao presidente da República, como é no Brasil, e que é uma coisa hoje bastante discutida na Itália também. Você já foi um visionário aí na nossa campanha passada, viu? E como a gente sabe, então, o parlamentarismo, se o governo não tem a maioria, ele não tem força para prosseguir. E aí acaba, ou se desmancha o governo e se constitui um novo, se o parlamento der a maioria, ou ele é dissolvido, e aí dissolve-se o parlamento por escolha do presidente da República, e se convoca aí novas eleições. Então, esta última legislatura foi como a nossa passada, muito parecida, né? Quase 5 anos de mandato, 4 anos e meio, aonde no primeiro momento ficou aí 3 meses sem constituir um governo, porque não conseguiam formar um governo, conseguiram criar um governo de centro-direita, depois passou a ser um governo de centro-esquerda,
e até que, desmanchando o segundo governo, eles criaram um governo técnico, quando a gente chama, que chama alguém que já é um esperto de área de governo ou de economia, como foi o caso do Mário Draghi, né? Então, este governo técnico estava indo muito bem na questão, inclusive, da retomada da crise pós-pandemia, porém, não adianta só ser um grande técnico se não tem habilidade política, né? Foi um pouco do que faltou quando o Movimento Cinco Estrelas acabou retirando a sua base de apoio ao governo para protestar contra um decreto justamente que estava votando, discutindo pacotes de direcionamento de verba para a retomada da crise econômica. Então, caindo o governo, o presidente da República, já um pouco cansado, né, de ficar constituindo tanto governo, convocou imediatamente as eleições e, no prazo mínimo, inclusive, para acontecer as eleições, justamente porque tem muita coisa importante a ser votada e com prazos curtos também. Então, uma eleição realmente muito rápida. É muito bom a gente conversar com quem entende, né? Porque essa questão da política italiana ela é muito complexa e a Renata Bueno acompanha isso de perto, né? Até porque vive um pouco aqui no Brasil e um pouco na Itália. Então, eu agradeço aí as suas explicações a respeito da questão do governo italiano e eu começo agora a avançar nas questões propriamente ditas do período eleitoral que nós vivemos em todo o mundo, né, para os itálicos, né, que são as eleições do parlamento italiano. E eu começaria lhe perguntando o seguinte, Renata, nas últimas eleições, você foi a candidata a deputada mais votada de todos na América do Sul, pelo menos no Brasil, né? Não vou dizer de todos, porque tem os argentinos, né? Mas no Brasil você foi a mais votada. E faltou um pouquinho, no caso do partido, para se ter o tal do coeficiente eleitoral, para que o partido fizesse uma cadeira e essa cadeira pudesse ter a nossa representação na sua pessoa naquela oportunidade. Eu lhe pergunto, agora, vamos chamar assim, diria até uma estratégia política, no sentido de estar num partido pelo qual você já foi eleita, que é o ZEI, você acha que vai fazer a diferença nestas eleições? Sim, Fernando, veja, não adianta, isso até na política do Brasil funciona da mesma forma. A gente precisa ter legenda para essa legenda, que é o grupo de candidatos, conquistar uma vaga. Então, nós tivemos aqui uma eleição onde você mesmo disse, né? Eu fui a mais votada do Brasil, muito mais do que todos os demais eleitos, inclusive, e fui a terceira mais votada de toda a América do Sul, depois de 2 deputados eleitos também. Então, foi uma votação muito expressiva, onde a gente não alcançou a vaga, justamente porque a gente não tinha uma somatória de todos que alcançasse a cadeira na Câmara dos Deputados. Dessa forma, e ainda mais com o agravante que nesta eleição existe um corte das cadeiras, então uma diminuição da metade das cadeiras, né, que eram 4 deputados, hoje estamos indo para 2 deputados. Então nós precisamos, foi necessário ser feita a aliança. E essa aliança, justamente com a UNZEI, que é um partido onde nós já conhecemos, temos muita afinidade com eles, um partido que nos acolheu muito bem no primeiro mandato, em 2013. Na segunda eleição, nós não fomos com ele por questão que eu não tinha idade para ser candidato ao Senado, e por isso constituímos a nossa própria lista, na qual você foi o nosso grandíssimo candidato ao Senado. Mas a gente precisa realmente pensar que fazendo aliança é a única forma, desta vez, da gente alcançar a cadeira. E, obviamente, fazendo uma belíssima campanha em todo o Brasil. Então, temos aí, de novo, a expectativa de ser a mais votada no Brasil e com a somatória dos nossos votos com dos demais candidatos que são candidatos na América do Sul, que a gente garanta, então, a segunda vaga. Aliás, é uma das poucas viabilidades que o Brasil tem de realmente eleger alguém, porque não podemos pensar que candidatos isolados aqui do Brasil vão conseguir fazer essa legenda, porque dessa vez vão ser somente 2 cadeiras. Então, para a gente poder garantir, precisava ser feita essa aliança com os demais candidatos de outros países. Ok. E se falando da representatividade do italiano que mora no exterior, dentro do parlamento,
Eu lhe pergunto se em algum momento, quando existiu aquele, na realidade foi um referendo, né, que cortou o número de cadeiras do parlamento praticamente pela metade. Éramos, na época, 700, você me corrige se eu estiver enganado nos números, mas cerca de 700 deputados e 300 senadores, portanto, 1.000 parlamentares. Esse número caiu praticamente pela metade, então você tinha 700 deputados, agora são 350 e 300 senadores, eu não sei quantos são, eu imagino que sejam 100, né? 5 por região na Itália, alguma coisa do gênero. Então a gente caiu de cerca de 1.000 parlamentares para cerca de 500. Agora, no exterior, ah, eu imagino, eu não sei exatamente quantos são os italianos que moram no exterior, mas vamos dizer que você tenha 5%, 3 milhões. Eu acho que são mais, são 6 milhões, né, Renata? 10%? Nós temos mais, sim, quase, nós temos em média de 5 milhões de cidadãos italianos com direito ao voto no exterior, e aqui na América do Sul nós somos 1.300.000. Tá, então, aí quando a gente fala desses 5 milhões, a gente está falando de 10% do parlamento. Proporcionalmente, você teria aí em 350 cadeiras de deputados, 35 deputados. Mas não tinha isso e agora tem metade disso. Eu lhe pergunto o seguinte: será que quando se cortaram as cadeiras do parlamento, teve alguma discussão para se saber se deveria se, já que o italiano do exterior ele já é subrepresentado, se existiu algum debate no parlamento para se diminuir ainda mais essa representatividade que já era pequena no parlamento? Você acompanhou isso? Sim, sim, e teve bastante discussão. Agora, então, pensando no parlamento em si, o parlamento são, como você falou, né, 600 e poucos deputados e 300 e poucos senadores. Deste, só corrigindo, não é metade, um terço foi cortado, tá, Fernando Mauro? Por quê? Foi um projeto populista do Movimento Cinco Estrelas, aonde, inclusive por avaliação econômica, não tem assim uma grande economia, né, para a questão dos gastos do parlamento, mas por uma coisa populista eles colocaram isso para o referendo popular e acabou ganhando o corte então dos parlamentares. Um terço para todo o parlamento. Mas nessa recontagem rápida desse um terço, aqui para a nossa circunscrição, nosso colégio, que é a América do Sul, acabou caindo pela metade, porque de 2 senadores você corta um terço, fica um. De 4 deputados, corta um terço, ficam 2, né? Então a gente perdeu realmente 50%. E os eleitos no exterior, que eram no total 18, e aí cortando um terço foi para 12, na redistribuição acabou ficando um pouco mais, acho que para a Europa, uma coisa assim. É natural que essa conta que você fez é muito interessante, onde a gente deveria ter pelo menos 10%, né, da cadeira do parlamento. Isso seria muito bom, mas que não fosse, né, 10%, que fosse a metade disso, já ajudaria Fosse bastante, 5, né? como era aí essas 18 cadeiras. Mas houve uma discussão grande, inclusive quem levantou muito essa bandeira foi a própria Fucsia Nissoli, que é uma cara amiga, deputada pelos Estados Unidos, pela América do Norte, América Setentrionália. Então foi muito interessante essa discussão, mas infelizmente não teve muito êxito, porque eles não trataram exclusivamente da lei para as eleições no exterior. Eles trataram a lei em geral. Então, teria que, dessa lei geral sobre o número de cadeiras, retirar, fazer uma discussão, uma legislação específica a respeito da lei de representação no exterior e também depois da divisão dos colégios, né? Coisa que não deu tempo de fazer. Mas vamos ver se agora na próxima legislatura, inclusive com a nossa vitória, a gente, né, poderá levantar essa bandeira mais uma vez, como sempre fizemos, né, na defesa dos italianos no exterior, mas mais uma vez levar essa bandeira e de repente conseguir reconquistar algumas vagas que venham aí nos defender, né, os italianos no mundo. Ok. E queria também conversar com você a respeito dos avanços que existiram em relação a quando, desde que começou a Lei Tremalha, em 2006, e que o italiano do exterior pôde ter o seu representante no parlamento italiano, o que avançou em relação à questão das filas, a questão do ius sanguinis, em relação à questão da estrutura dos consulados, enfim,
queria que você também fizesse um pouco aí uma perspectiva histórica de como o italiano que mora no exterior acabou sendo beneficiado com a sua representação parlamentar na Itália. Isso, a representação parlamentar ela chega com muita força, né? O ministro Tremaglia era uma figura muito importante que lutou muito por isso, tinha um ministério próprio, inclusive na época, só para cuidar dos interesses dos italianos no exterior, que não era Relações Exteriores, era um outro ministério. Então, em 2006, quando vem implementada a primeira votação, a primeira eleição para os italianos no exterior, ele vem realmente com muita força. Acontece que a gente acaba passando por alguns episódios, né, de má representação, de má condução dos mandatos, e isso acaba ficando ruim para a imagem dos eleitos no exterior. Mas a gente luta muito por isso. Inclusive, na minha legislatura, nós levamos, Fernando Mauro, um aspecto muito importante do Brasil. Até porque eu fui a primeira pessoa nascida no Brasil a ser eleita para o parlamento italiano. Cheguei lá conhecendo muito da política italiana, porque quando estudante na Itália, no meu mestrado, doutorado na Universidade de Roma, eu sempre me dediquei muito à política italiana também, à política juvenil, junto aos grupos, né, do Democratici de Sinistra e outros partidos. Então, isso acabou nos levando a uma condição de estar sabendo como exercer a função de parlamentar no parlamento italiano. E isso é primordial para que eles aceitem, né, e compartilhem conosco esse interesse de terem esses representantes. Então, foi muito interessante e a gente precisa levar isso para mostrar o nosso valor, né? E não simplesmente não votar, como muita gente acaba não votando, 70% das pessoas no Brasil não votam, e mais do que isso, eleger pessoas que vão lá, na verdade, muitas vezes não se apresentam ou muitas vezes fazem feio, não falam nem a língua italiana, que eu acho que isso é o mínimo de quem queira se candidatar, né, de poder se apresentar num parlamento, mas que tenham um mínimo de conhecimento, tanto da política quanto das causas. E essa questão consular, a gente também sabe que é um sistema hoje que está bastante debilitado, né? A Itália não reconhece que precisa melhorar essas estruturas, eles acham que já fazem muito por nós. Existem cônsules e embaixadores maravilhosos, mas não são a grande maioria, infelizmente. Então a gente acaba se confrontando com líderes aí dos consulados e funcionários que não dão a atenção necessária para os italianos, principalmente nessa questão de filas, tanto para o processo de reconhecimento de cidadania, para o próprio agendamento, né, quando a pessoa já é cidadã. É isso que eu briguei muito quando deputada. Eu falei, gente, quem já é cidadão, quem está pedindo a renovação do passaporte, significa que ele já é um cidadão italiano e ele tem que ter o direito dele atendido, de querer ter um documento. A única forma do residente no exterior ter um documento é o passaporte italiano. E é sempre a grande dificuldade. Sistemas que não funcionam, sistemas que são lotados por despachantes e por agências que compram e depois vendem as vagas, ou pessoas que não conseguem fazer a ligação. Então a gente precisa ter uma representatividade muito mais efetiva para a gente poder melhorar, como nós fizemos já, inclusive no meu mandato anterior, trazendo 20% a mais de orçamento para melhorar as estruturas dos consulados. Claro, muito pouco ainda, mas precisamos batalhar por muito mais. Essa foi uma nossa vitória inédita no passado e queremos trazer muito mais recursos para poder melhorar um pouco a estrutura consular. É o mínimo, né, que a gente pode fazer pela demanda dos nossos italianos. A candidata ao Senado, Luciana Lastro, ela defende muito a questão da digitalização de processos, de você ter um processo que dependa menos do colaborador e mais dos sistemas digitais. Como é que você enxerga essa questão e se você acha que realmente isso seria uma das soluções para agilizar os processos, todos eles, desde cidadania, passando por passaporte, visto de residência, etc. Sim, veja, eu acho que é uma necessidade, né? A Itália é muito atrasada realmente no seu sistema administrativo em geral, não só nos consulados, mas se você vai lá na Itália, nos correios, se você vai nas prefeituras, nos setores, né, administrativos, realmente é tudo muito arcaico. O sistema, enfim, não só digital, mas das próprias pessoas, o conhecimento das pessoas de como tratar esses processos. Então, essa é a dificuldade. Não adianta a gente evoluir muito no sistema se você não tem como capacitar os funcionários que irão utilizar esse sistema, né? Então, por isso que a Itália precisa passar de uma reforma
por uma reforma compulsiva, aonde coloque um sistema único que funcione bem, porque daí eles querem a cada ano inventar um sistema novo, e aí nem os usuários e nem os gestores conseguem utilizar esse sistema, mas é justamente a gente ter um sistema único que funcione bem e com todos os funcionários muito bem capacitados para fazer a gestão desse sistema, inclusive nos consulados também. Então, muita coisa avançou, mas ainda falta muito para realmente a gente poder ter um sistema onde as informações também sejam claras, né, para que o usuário não tenha dificuldade em utilizar o sistema. Então, é um ponto de vista crítico até de quem conhece lá na Itália como é que funciona, né? Todo mundo reclama aqui do consulado, eu falo, gente, se vocês vão na prefeitura de Roma, no município 1, que é do centro, que é o meu município, onde eu estou, preciso dos meus documentos, realmente é uma dificuldade enorme. Você não consegue, para tirar uma carteira de identidade, para tudo é difícil. Então, realmente é uma grande revolução que precisava ter. Eu, inclusive, em algumas entrevistas, Fernando, eu disse isso lá na Itália mesmo, né? Quando eu falava, ai, a pandemia, o que você acha? O que isso pode servir para a Itália? Eu dizia, olha, eu acho que tem que ser um grande momento de reflexão aonde a Itália dê um salto de qualidade na questão administrativa. Porque aí só que a gente vai poder pensar num país muito mais preparado para poder enfrentar o futuro e dar um futuro aos seus jovens que estão vindo aí muito desanimados, né, por pensar em tanta burocracia. Então, vamos ver se com essa pandemia, nessa retomada agora, e principalmente com o novo governo, a gente consiga vir com muito mais preparo, muito mais inovação aí para o nosso setor administrativo. Ok. Você fala sobre a importância do futuro da Itália e tudo mais, e isso me lembra que os jovens italianos, uma vez formados, acabam muitas vezes saindo da Itália para buscar empregos mais qualificados na Alemanha, na França, enfim, acabam não ficando na Itália. E a gente tem a questão da dificuldade da mão de obra, seja a mão de obra mais qualificada, seja a mão de obra mais, vamos chamar assim, para serviços de afazeres domésticos, de serviços em restaurantes, tudo mais, porque o italiano ele acaba tendo uma formação superior muito grande, muito forte, e ele fala, eu não vou trabalhar na pizzaria, não vou trabalhar no restaurante. E aí vem a questão da imigração, né? A Itália é um país que está envelhecendo, aí você tem lá duas grandes ondas migratórias muito fortes. A primeira da África e uma outra de países da Ásia, sobretudo de muçulmanos, né? E Bangladesh e tal. E aí vem essa discussão, né? Quer dizer, até onde a gente vai ser um país sempre aberto a outros povos, de que maneira que se faz essa abertura, e se você pensa de alguma maneira trazer para a Itália os italianos que estão espalhados no mundo todo e que não fazem parte desta base de trabalho de mais qualificado ou menos qualificado na Itália de hoje. Veja, a Itália, Fernando, é um país que na sua história, na sua essência, ela é um país que sempre cooperou internacionalmente, né? Não só quando precisou de ajuda, quando os nossos avós vieram para o Brasil, para a Argentina e se espalharam pelo mundo, né? Mas também em receber pessoas vindas de outros países e, mais ainda, financiar projetos que pudessem dar condições, qualidade de vida para pessoas no mundo todo, principalmente nas faixas mais pobres, né? Então, a Itália realmente é um país exemplo no mundo nessa questão da cooperação internacional, da cooperação social. Então, ela é muito aberta a esse tipo de imigração, sim, né? Como a gente vê lá, muitas pessoas vindo, buscando a Itália como um país de entrada, porque tem braços abertos para quem chega. Mas é claro que pensar hoje na mão de obra, hoje, enfim, fazer jardinagem, fazer garçom, é uma mão de obra muito difícil de achar. Lá na Itália, porque você não tem realmente quem esteja disposto a fazer esse tipo de serviço, né? Principalmente quando a gente fala do reddito di cittadinanza, que é como se fosse uma espécie de uma Bolsa Família, aonde todos os jovens acima de 18 anos que não têm as condições
enfim, que não tem as condições aí de casa, o mínimo dos requisitos, conseguem, então, fazer o governo pagar essa bolsa e não precisam trabalhar. Então, hoje ninguém quer grandes esforços porque eles têm o rédito de cidadania, essa renda aí para os jovens. Então, a gente fica numa perspectiva de vida muito ruim, né, para pensar no futuro. E, por outro lado, os jovens que estudam muito, as universidades que são excelentes na Itália, e eu, inclusive, sou testemunha, posso dizer, né, eu fiz minha especialização, fiz mestrado, fiz meu doutorado na Universidade de Roma, então sempre gostei muito, né, do modo de formação deles. Acho que eles são muito tops nessa linha de frente da inteligência da juventude, e até por isso que a Itália é conhecida como a exportadora que exporta cervelli, né? A exportadora de cérebros, seria em português. Porque eles formam os grandes cérebros, as grandes inteligências e mandam para fora. Porque daí, quando prontos, os jovens, não encontrando a mão de obra na Itália, vão estudar fora. Então, são esses dois pontos, né? Um é rédito de cidadania, o jovem que hoje tem o dinheiro fácil, a bolsa de família fácil e não precisa trabalhar, né? Não precisa se empenhar muito para ter um mínimo ali desse dinheiro. Segunda coisa é as universidades, que acabam gerando bons cérebros, mas que daí, por sua vez, eles não encontram um bom mercado de trabalho na Itália e vão para fora. E a terceira coisa é essa imigração que vem também para preencher esses espaços vazios e esse mercado de uma mão de obra necessária, né? Agora, você pensa de alguma maneira em incluir nesse processo de imigração o ítalo-descendente que nasceu ali no Brás, na Moca, Santa Felicidade, Curitiba, né? Ele está lá, Uhum. ele tem origem italiana, ele ainda não tem a cidadania. Será que se pode pensar num fast track para esse descendente de italiano, para ele ir para a Itália, Sim, exatamente fazer frente a essa mão de obra que o italiano não quer fazer? claro, inclusive tem muita gente querendo ir, né? Porque hoje, com a cidadania italiana, você é um cidadão europeu. E hoje tem muita gente querendo ir para a Europa, experiência de vida, buscar novas, né, novas oportunidades. Então, tem muito jovem querendo ir sim. Para o ítalo-descendente, em especial, a gente já fez uma lei, mais ou menos em 2015, quando a gente abriu, por um período de 5 anos, a possibilidade de um italiano que seja residente no exterior, jovem, até 35 anos, que quisesse voltar para a Itália, ele teria durante 5 anos um desconto nos impostos, ou seja, ele não pagaria impostos se ele voltasse para a Itália, ou para trabalhar ou para abrir uma pequena empresa de propriedade. Então, foi um projeto bastante interessante, mas ele foi temporário por 5 anos, e é um projeto que eu gostaria muito de reapresentar no meu próximo mandato. Então, lembrando que a gente tem muitos jovens aqui no Brasil interessados, não só ítalo-descendentes, mas estudantes brasileiros também. No ano passado, a gente ajudou mais de 300 estudantes do Brasil a entrarem na Itália por conta da pandemia, não estavam podendo ir. E a gente, numa conversa minha com o ministro da Saúde, o ministro Roberto Speranza, ele acabou liberando essa entrada desses alunos. Foi uma batalha muito bonita na época, muita gente envolvida, foi muito legal, uma vitória muito, muito legal mesmo. E eu, como fui estudante, eu gosto muito de ajudar, né, os estudantes, os jovens, e tudo isso que eu vivi, eu sempre tento reprojetar para quem é o ítalo-descendente, para quem é o estudante, para quem é aquele que quer abrir uma empresa ou ir morar e trabalhar na Itália. Então, são as nossas ideias, né, já testadas no meu primeiro mandato e que a gente quer repropor agora, mais uma vez, no próximo mandato. Ok. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre os grandes temas que são debatidos hoje na Itália. Porque a gente fala aqui da questão consular, né, que aflige muito, duas questões muito práticas: a cidadania, né, o reconhecimento, a cidadania de um lado, e de outro lado essa questão do atendimento consular. Agora, as questões macro que são discutidas na Itália, eu imagino que devam ser outros temas. A questão da crise entre a Rússia e a Ucrânia, a questão de, por conta disso, você ter aí uma elevação no preço da energia. Queria que você contasse um pouco para o ítalo brasileiro que está nos acompanhando,
Quais são os grandes temas políticos hoje discutidos na Itália? É isso mesmo, Fernando Mauro. Veja a responsabilidade de um mandato como o nosso. E por que que o requisito número um tem que ser saber entender bem a língua italiana, né? Porque você está lá não só para falar em nome dos ítalo-brasileiros, mas você precisa legislar muito bem em nome dos ítalo-brasileiros, né? Eu mesmo fiz parte da Comissão de Relações Exteriores, fiz parte da Comissão de Direitos Humanos, então são trabalhos importantíssimos, porque a gente discute muitas diretrizes da União Europeia. A gente precisa atender muita demanda que vem discutida entre todos os países europeus e aonde são hoje prerrogativas no mundo, né? Quando a gente fala da questão ecológica, né, que a gente precisa combater a emissão de carbono até 2030, quais são as metas para isso? Quando a gente fala na guerra, que isso prejudica demais o mundo todo, olha aí todos os países sofrendo, né, grave inflação, sem dizer a tristeza que é das próprias famílias que ali estão vivendo, né, mas o que isso não gera de danos para o mundo, não só econômicos, enfim, alimentares e tudo mais. Nós temos temas muito ligados à saúde também, como foi a pandemia agora, né? Como combater uma pandemia como essa, e lembrando que a Itália foi o primeiro país atingido no Ocidente, então foi um impacto muito grande para o país europeu, onde a Europa esteve muito pronta para ajudar a Itália, até hoje está sendo. Então são temas muito relevantes e que a gente tem ali dentro da União Europeia discussões fundamentais sobre isso. Então não adianta achar que a gente vai inventar, nós que somos ítalo-descendentes, vou chegar lá querendo inventar alguma questão nova, sendo que a gente tem ali dentro já as principais discussões do mundo, né, como esses temas que nós citamos. Então, a gente precisa estar atento a isso, levando sempre essa representatividade dos italianos aqui da América do Sul, com muito valor e com muito respeito àquilo que também vai beneficiar toda a pátria Itália. Então, acho que é muito claro e muito simples isso, né? E os temas são realmente esses: ecologia, guerra, período pós-pandemia e como a retomada, né, da própria Itália perante todos esses cenários. Ok. E queria que você falasse também um pouco a respeito da sua chapa para o Senado, porque, se eu não me engano, não usei, são dois nomes, os dois nomes são da Argentina, né? E eu queria que você falasse um pouco de como é que você está enxergando aqui essa briga não, né? Mas essa discussão de dois grandes nomes aí, o Matarazzo de um lado e o Emerson Fittipaldi do outro, né? Quer dizer, numa eleição em que a gente eventualmente buscasse uma união para você ter chance de ter uma candidatura mais forte do Brasil, até pelo fato do Brasil ter metade dos votos da Argentina, como é que você enxerga essa questão aí do Senado? Sim, veja, o Brasil, a princípio, estava sendo um candidato ao Senado, né? E aí, de repente, saem realmente esses grandes nomes. Fittipaldi, muito popular, inclusive muitas pessoas que estão votando em mim estão dizendo que estão votando nele também, né? Porque ele realmente é uma pessoa muito popular, onde principalmente os mais velhos têm uma gratidão pela história dele, que trouxe, inclusive, para o Brasil, né? Do automobilismo. Então, é uma figura bastante reconhecida até hoje, né? E ele está ganhando com isso, apesar de ser de extrema direita, mas, enfim, acho que ele está buscando essa eleição até por uma nova oportunidade de vida. O Matarazzo, que é uma pessoa muito amiga sua também, né, Fernando? Mas eu acho que, infelizmente, ele fez uma escolha errada, se aliando ao Partido Democrático, né, que não tem muito a ver com o perfil dele. O Partido Democrático sendo do outro lado, né, um partido de extrema direita, onde não condiz com a história nem mesmo da família Matarazzo. E a Luciana Lastro, que é uma moça, gosto muito da candidatura feminina, né, e que tem feito o seu trabalho muito bem feito, mas que também está vinculada ao MAIE, e a gente não sabe até que ponto ela tem realmente condição de ser eleita dentro de uma chapa que tem sempre os favorecidos argentinos. Eu venho numa chapa onde eu já fui eleita a primeira vez, sou aliada também ao grupo da América do Sul, da Argentina, mas eu tenho a experiência de ter sido eleita por eles, né? Então, para mim, sempre foi um grupo muito aberto e muito leal naquilo que foi o nosso acordo desde sempre. Muito transparentes, inclusive, sabe? E os nossos candidatos ao Senado, um deles é José Palmiotti e o outro é Rodrigo Miguel.
O José Palmiotti é uma figura muito popular, inclusive ali do Caminito, ele é da diretoria do Boca Juniors, é uma pessoa muito querida, inclusive eu estive fazendo campanha com ele lá em Buenos Aires, a gente sai, ele é o dono do La Perla, que é aquele principal bar ali da praça principal do Caminito, e é muito divertido, você sai com ele assim na praça, nossa, as pessoas vêm rodeando, vêm aglomerando em volta, é uma sensação gostosa de fazer política, que é como a gente aprendeu a fazer política, né, Fernando? Eu, principalmente desde pequena, nas ruas, então é muito gostoso isso. E Buenos Aires concentra muito descendentes de italianos, cidadãos italianos, né? Então ali você sente muito mais o calor da campanha, porque você acaba encontrando muito mais. Então nós temos esses dois candidatos, o José Palmiotti, que é uma figura muito querida, inclusive vai estar comigo aqui no Brasil essa semana, e eu, obviamente, tenho pedido voto a ele, mas para quem não quer votar em argentino, prefere votar em brasileiro, eu deixo livre, porque no Brasil eu estou fazendo a minha campanha independente. Ok. Eu acho que em algum momento você falou que o PT é um partido mais à direita, mas na realidade Não, é o esquerda. partido mais de esquerda, né? É isso, é só para fazer a correção. Ok. Se eu falei direita, me desculpe, não, é esquerda. É, não, não tem problema. Eu também queria perguntar para você o seguinte: quando a gente fala dessas questões consulares, e você falou com bastante propriedade de que você acredita que isso deva ser passar por um momento novo da tecnologia, as pessoas ficam ali muito preocupadas primeiro com a questão do ius sanguinis, né? É a questão do direito de sangue, se isso, ah, os nossos representantes vão defender isso sempre e tudo mais, tal, sem limite de geração, né, e tal. E eu te pergunto isso, quer dizer, eu imagino que você já tenha uma agenda nesse sentido de sempre defender o ius sanguinis sem limite, né, geracional. Só queria que você confirmasse isso para que as pessoas que estão nos acompanhando não ficassem aí sujeitas às fake news, né? Que falam, a Renata só que ele defende limite geracional, não defende e tal. Queria que você aproveitasse esse momento para deixar isso bem claro para o nosso telespectador. Você lembrou muito bem disso, porque na campanha de 2018 eles nos atacaram com essa fake news, né? E eles tinham acabado de lançar, assim, poucos meses antes da campanha, uma fake news horrorosa, dizendo que eu, que sou a mais verdadeira ítalo-brasileira, que sempre defendi todos os descendentes italianos, eu teria proposto no parlamento italiano uma lei limitando as gerações. Mas vê se tem cabimento uma coisa dessa. Eles, inclusive, montaram um vídeo onde eles pegavam parte de um discurso e parte do outro, inclusive eu estou com duas roupas diferentes, eles uniram esses vídeos para tentar mostrar para as pessoas que eu estava fazendo um discurso equivocado. E, além disso, o projeto de lei que foi, sim, proposto no parlamento, foi proposto pelo Partido Democrático, lembrando, importante isso, né, para os candidatos agora que estão aí concorrendo, o Partido Democrático que propôs isso numa comissão no Senado, ou seja, nós não temos vínculo nenhum com isso. Eu era uma deputada do grupo parlamentar, do grupo misto, e estava na Câmara dos Deputados. Então, estava muito longe de mim esse projeto, e já na época nós mexemos os pauzinhos e já fizemos esse projeto de lei parar dentro do próprio Senado. Então, nunca foi intenção nossa, pelo contrário, eu sempre fui a maior guerreira, que vocês podem procurar os meus vídeos, aonde vocês quiserem, sempre fui a maior guerreira em nome dos ítalo-brasileiros, coisa que ninguém nunca fez, nenhum deputado, nenhum senador que estão aí tentando eleição, reeleição, nunca, ninguém trabalhou tão firmemente pelo nome dos nossos ítalo-descendentes no parlamento italiano. Ok, ok. Renata, também queria que você falasse um pouco, eu sei que você é muito dedicada à questão cultural. E a gente vê que, inclusive, você, em algum momento, ajudou a levar para a Itália um pouco do conceito daquilo que é a nossa lei de incentivo à cultura, né, brasileira, a Lei Rouanet e tudo mais. Eu queria lhe perguntar se você também acredita que seria possível, não sei se existe essa legislação, mas seria possível também que empresas italianas investissem em monumentos, em atividades culturais fora da Itália e pudessem também ter desconto no imposto de renda. Como é que você enxerga essa questão? Se já existe uma legislação nesse sentido?
Isso. Quando eu cheguei na Itália, Fernando Mauro, estava tendo um corte muito grande no fundo da cultura. E a primeira coisa que me veio em mente, por que não a gente trazer a Lei de Incentivo à Cultura do Brasil? Porque a Itália estava precisando buscar alguma alternativa para financiar todo o enorme patrimônio cultural que está na Itália. 70% do patrimônio cultural do mundo está na Itália, né? A Itália é um museu a céu aberto. Então, como faz, retirando o dinheiro do Fundo da Cultura, como é que faz para manter todos esses monumentos, toda essa grande obra d'arte que é a Itália como um todo? Então, nós trabalhamos nessa transcrição legal da lei durante um ano, propusemos ela na Reforma da Cultura, então, assim, o artigo número 1 da Lei de Reforma à Cultura foi o nosso projeto de realmente dar às empresas a possibilidade de financiar reformas e manutenção de bens públicos, dos monumentos. A nossa ideia na época era que a gente abrangesse para as atividades culturais, mas o que o pessoal da cultura quis foi justamente focar naquele momento nos bens culturais, para depois a gente passar para as atividades culturais, incluindo as atividades culturais no exterior. Então, quando a gente fala, só para deixar claro, quando a gente fala em bens culturais, a gente fala em monumentos nas praças, o que é a Itália inteira, né? O museu a céu aberto. E quando a gente fala nas atividades culturais, aí a questão da música, das exposições, tudo que pode ser feito, né, criado pelas pessoas em atividades realmente que promovam a cultura italiana. Então, nessa promoção da cultura italiana é o que a gente busca agora. Busquei, inclusive, no mandato, mas não conseguimos naquele momento, estávamos trabalhando para isso, né, e depois foi interrompido pelo término do mandato, e agora nós pretendemos retomar com a nova eleição, com a minha volta ao parlamento, é justamente da gente ter esse financiamento das atividades culturais italianas no mundo. Já existe bastante coisa pelo governo italiano, mas a gente pode melhorar muito mais dando essa possibilidade de que as empresas em território italiano financiem, então, as atividades culturais no exterior. É uma grande tacada para que a gente mantenha viva a nossa italianidade aqui onde estamos. Ok, quando a gente fala da italianidade no mundo, eu lhe pergunto qual a importância do ítalo-descendente no Made in Italy e também no soft power italiano. Soft power é aquele, na realidade, é a área de influência de uma nação por conta da sua música, por conta do seu cinema, da sua gastronomia, enfim. E a Itália me parece que chegou a ser um dos países mais influentes no mundo nesse quesito, não pelo poderio bélico, né, como é o caso dos norte-americanos, mas pela questão do soft power. Ou seja, será que não é momento da Itália enxergar com melhores olhos os seus ítalo-descendentes que fazem o nome da Itália grande no planeta? Exatamente. Quando a gente fala em soft power, quando você fala em Made in Italy, tudo aquilo que tem a marca da Itália já tem de origem um valor agregado, né? Você mesmo disse, a gastronomia. Se você vai procurar algo para comer, se você vê que é um restaurante italiano, você sabe que é sempre bom, né? Então é uma coisa que já chama muito atenção quando se fala no nome Itália. Ou você fala na cultura, ou você fala na música. Então a Itália tem valores que são muito fortes e que isso, qualquer coisa que você vai fazer, já agrega muito. Eu mesmo, com meu marido, abrimos aqui no Brasil a Mozzarella Arte, que é uma empresa, uma fábrica, na verdade, uma produção artesanal de burratas, que é um produto inédito aqui no Brasil, como é feito artesanalmente lá no Salto da Bota, lá na Puglia, que é da onde meu marido é originário. Então a gente faz o produto made in Italy, ganhamos prêmio, inclusive por isso, da Câmara de Comércio, porque a gente atende exatamente como é a condição, né, os requisitos básicos da produção disso. E óbvio que você mostra a Itália, isso, as pessoas vêm e já, na hora, já dão valor para aquele produto. Então a gente reconhece isso e óbvio que isso sempre foi muito falado nos meus discursos e a gente precisa fazer com que as autoridades reconheçam ainda mais que quando os ítalo-descendentes no mundo, que a gente fala em 6 milhões de votos, isso significam 60 milhões de pessoas, de descendentes no mundo, são 60 milhões de pessoas diariamente falando em nome da Itália, adorando a Itália, apaixonados pela música italiana, amando a gastronomia. Então, isso são promotores gratuitos que a Itália tem espalhadas pelo mundo. Então, a gente precisa preservar isso e, mais do que preservar, valorizar, sem dúvida.
Quer dizer que nós poderíamos dizer que a mozzarella arte seria uma mozzarella alla norma. Mozzarella arte sì, la mozzarella pugliese, che è la fior di Né? latte, e la burrata, buonissima, eh? É isso. Bom, a gente está chegando nos momentos finais do nosso programa. Eu queria aproveitar esse momento, não sei se pode, né? Mas dizer o seguinte, que você nos contasse qual é a sua melhor obra ítalo-brasileira. É o meu filho Vitório. É que agora ele tá dormindo aqui, senão o Vitório tá aí, não, acho que dormiu. Esse, sem Tá dúvida, bom. foi o meu troféu ítalo-brasileiro, né? Depois de 20 anos de Itália, lembrando que eu fui para a Itália estudar com escolha mesmo, né? Para reconstruir a história da minha família, fui fazer minha especialização, meu mestrado, enfim, é onde eu comecei a buscar o meu caminho e me redescobrir, né? Com o meu sangue italiano. Então, fico até emocionada em contar isso, porque realmente para mim foram valores muito interessantes que eu ganhei ao longo desse tempo. E conheci o Ângelo, meu marido, né? Já no começo que eu estava na Itália. E hoje estou aqui, completando 5 anos de casada, e com o meu melhor produto ítalo-brasiliano, que se chama Vittorio Martirigiano Bueno. Com os dois sobrenomes, viu, Fernando? Isso é importante. Porque na É, Itália, muito usam bom. normalmente só o sobrenome do pai. E eu, como legisladora e com o grupo de colegas, com a Laura Boldrini, várias deputadas, lutamos muito na Câmara justamente para dar essa faculdade de colocar o nome da mãe também no sobrenome da criança. E isso, eu falei para o meu marido, não tem discussão, né? Eu preciso ter o sobrenome da minha família também no nome dele. E até o meu sobrenome, que eu tenho sobrenome de mãe, pai, foi exemplo no jornal La Repubblica, que é um dos principais cotidianos nacionais na Itália, quando se falava da questão dos dois sobrenomes. Então tá aí o meu produto inovado ainda, né? Meu produto ítalo-brasileiro inovado com os dois sobrenomes. Ok. Momentos finais do nosso CBD com o Brasil Debate, eleições italianas. Eu pediria que você se dirigisse agora ao telespectador que também é eleitor italiano ou ítalo-brasileiro, que está nos acompanhando pela Com Brasil, e pudesse aí sim fazer as suas considerações finais. Fernando, eu queria primeiro conversar com você, porque eu queria agradecer o seu grande carinho por mim, pelo nosso trabalho, pela grande parceria que nós já temos aí durante tantos anos, né? E com isso, mostrar para as pessoas que estão nos assistindo o quanto é grande o nosso empenho pela comunidade italiana, pela italianidade no Brasil, né? Eu fui a primeira pessoa nascida no Brasil a ser eleita para a Câmara dos Deputados, mas não só isso. Como eu contei aqui, eu fui uma pessoa que foi estudante na Itália, né, uma pessoa que conhecia a política italiana, uma pessoa, enfim, que abriu a empresa italiana no Brasil, uma pessoa que luta pelo direito à cidadania, não só, sempre fiz a minha, inclusive, sozinha, né, vivendo a Itália, e hoje acompanho os grupos de profissionais de cidadania justamente para defender tudo aquilo que diz respeito aos nossos interesses. Então, assim, eu conheço muito bem o que são as demandas, né, na pele, na minha vivência, na minha experiência de vida. E por isso eu me sinto muito pronta para voltar ao parlamento. Ainda mais contando já com a experiência dos 5 anos que eu já vivi lá dentro. Então, e sendo assim, muito em nome do Brasil, sendo até hoje respeitada, né? As rádios, as televisões até hoje me chamam para falar em nome do Brasil. Então, realmente eu queria pedir a você que é um ítalo-brasileiro, que tem o direito ao voto, de votar com a sua família, com todos, que não deixem de votar. Estamos na última semana de eleição, está todo mundo com a cédula na mão. Quem não estiver com a cédula, que vá até o consulado para votar, porque quanto mais votarmos, mais força nós teremos para falar em nome dos ítalo-brasileiros. Isso é muito importante. O Brasil vota muito pouco, né? Nós tivemos aí quase 70% dos descendentes que não votaram na última eleição. Então a gente precisa muito desse envolvimento maciço para que realmente a gente tenha força e poder buscar lá reclamar pelos nossos direitos. E contem comigo, que eu me sinto aí sempre muito preparada, com o Ângelo, meu marido, com o Vitório, né, meu filhinho, que realmente temos essa cara para defender a família ítalo-brasileira. Agradeço muito Ok. di grande amore e grande emozione. Grazie mille, Renata Bueno,
candidata a deputada pelo USEI nesta eleição do parlamento italiano e que já foi parlamentar e que agora pretende retornar nesta eleição, que é atípica, né? É uma eleição em que a gente tem o parlamento dividido, quer dizer, a gente teve menos 30%, como a Renata nos explicou, né, de vagas no geral. No caso do Brasil e da América do Sul, metade, né, antigamente eram 2 senadores, agora é um só, eram 4 deputados, agora serão apenas 2. Então, reforçar esse pedido da Renata Bueno para que as pessoas efetivamente possam votar, compareçam com o seu voto no correio e não deixem que a nossa cidadania, que é tão importante, se restringe apenas a um passaporte e entrar nos Estados Unidos sem visto, mas que a gente possa estar ligado às questões da Itália, da italianidade, e o voto certamente é uma dessas ligações com a nossa pátria mãe, tá bom? Renata, obrigado pela sua Bravissimo, entrevista. bravissimo Fernando Mauro, capisci tutto. Un bacione a Ok, te, um a abração. Neto, a tutti che ci Tchau, tchau. seguono. Un bacio. Um abração e parabéns pelo teu filho, realmente maravilhoso aí, conhecer pelo vídeo aqui enquanto ele estava acordado, Vitória. Muito legal, parabéns aí, você está com essa nova missão, né, de ser mãe, Viu? tá bom? Um abração pro teu esposo também. E Querido, manda abraço para Paula também, que eu vi aí atrás. tá bom. Logo nos vemos, né? Vamos ver se encontramos pessoalmente daí, né? Para Tá bom, comemorar a vamos sim. vitória. Até mais. Beijo Tchau, grande. tchau. Tchau, tchau.